Notícia na tarde aqui na CBN Diário, estamos também na TV Com. Diretor de comunicação do CIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini, prazer em conversar com o senhor, boa tarde. Boa tarde, Renato, ouvintes, igualmente, Renato, muito bom falar contigo. Doutor Ciro, na condição de leigo, estou tentando compreender uma informação que me foi dita ontem aqui no Notícia na Tarde pelo secretário estadual da Saúde, o deputado João Paulo Kleinubin. Ele disse o seguinte, que nós temos 11.700 leitos SUS aqui em Santa Catarina, entre leitos de hospitais que são gerenciados pelo Estado e também hospitais que prestam serviço SUS, né, como Santas Casas e hospitais filantrópicos. Desses 11.700 leitos, a taxa de ocupação no ano passado, a taxa de ocupação média, não passou de 35%. Então nós temos 65% de ociosidade nos leitos do SUS. O que explica isso, doutor Ciro? A afirmação do secretário ontem foi objeto de alguma conversa no sindicato. Hoje eu, felizmente, posso ouvir o seu programa, que frequentemente o faço, e ouvi já a sua abertura, vi o comentário do presidente da Associação dos Hospitais, Hilário. Ficou muito confuso, porque não ficou bem esclarecido. Evidentemente, se a gente olhar as unidades mais complexas, as públicas e as não públicas, a gente vê que a demanda por um leito, por eventuais tratamentos, cirurgias, não é fácil e não é simples. Então, como dizer que, na média, nós temos 35% de ocupação no estado inteiro? O leigo vai custar entender. Eu vou tentar explicar um pouquinho. É evidente que muitas unidades de pequeno porte têm uma ociosidade maior. Justamente por quê? Por serem de pequeno porte, tem pouco potencial financeiro, ainda mais com essa tabela do SUS, contratam serviços básicos, não tem como fazer algo mais, e então aqueles tratamentos que lá acontecem são procedimentos mais simples, uma rotatividade maior e com internações de curta duração, o que faz com que mais rapidamente os leitos estejam novamente à disposição. O próprio presidente Hilário comentou isso, mas eu acho que argumentou pela metade. Não é apenas a ineficiência do hospital público, como ele quis dizer, que faz com que os pacientes fiquem mais tempos internados ocupando os leitos. É também o grau de complexidade das patologias, que faz com que esses leitos não estejam disponíveis com mais frequência. Então, o que o secretário disse é uma meia-verdade, na medida em que faz a comunidade entender, dando a impressão que os nossos hospitais são o quê? São dispensáveis, então? Vamos, então, fechar inúmeros hospitais filantrópicos pequenos? Alguns, talvez não coubesse ter um hospital em Tijucas, abrir outro em Biguaçu, ter um em Canelinha, para todos eles ter 35% dos leitos ocupados. Talvez não faça sentido, talvez tenha que ver a vocação, lançar um serviço em alguma dessas unidades que possa ter um pouco mais de trabalho gerencial adequado. É possível. Eles não sabem disso? Olha, os hospitais filantrópicos, ao invés de solicitarem apoio para esses pequenos hospitais, como o presidente Hilário fez, talvez tivesse que repensar alguns deles. Talvez não houvesse necessidade, então, porque o que dá a impressão para quem ouve, leigo, é que, então, queixam-se de quê? Não, o secretário colocou um argumento parcial na mesa e que está gerando toda essa necessidade de outros esclarecimentos. Entendi. Agora, então, doutor Ciro, pelo esclarecimento do senhor, nós temos aí leitos sobrando, né, ociosos nos hospitais menores, porque estes não ofertam um serviço de alta complexidade. Até eu fico imaginando o seguinte, numa região de pequeno porte, para manter uma atividade de alta complexidade, o custo disso, da operação diária, é muito alto, né? Nem falo da alta, já falo da média complexidade, especialistas, né? O otorrino, o cirurgião, o ortopedista, ou isso, aquilo, às vezes, como não tem vencimento e salário pago para médico, ele ganha só o prolabore, só o que faz, e como a própria tabela SUS é totalmente inadequada, a oferta do serviço não se dá, o hospital tem dificuldade para isso. Então, é natural que a ocupação seja menor. Então, fica esse pensamento de gestão. Será que nós temos que ter tantos hospitais menores, pequenos,
utilizando-se para internação de um número tão pequeno de leitos na média, nada contra Biguaçu, Canelinha e Tijucas que eu citei, ninguém, muito pelo contrário. Mas, será? São questões que a gestão, não apenas a pública, mas a filantrópica, deveria ver. Em vez de ficar defendendo aporte de recursos para hospitais pequenos, talvez fosse mais sentido fazer o acoplamento à questão da vocação. Você só vai fazer ortopedia, você só vai fazer obstetrícia, você só vai fazer aquilo. E não que eles não procurem fazer isso, mas talvez precise fazer mais. Pois é. Sabe que eu nunca esqueço disso, já repeti isso aqui, doutor Ciro Sonsini, inúmeras vezes. Certa vez eu conversei com o doutor Genuir Simone, que o senhor conhece muito bem. Com certeza. E ele me disse o seguinte: Renato, nós não precisamos de mais hospitais, nós precisamos de gente para trabalhar nos hospitais já existentes. Sim. O senhor concorda, então? Perfeitamente. Tá? O hospital universitário aqui, com 100 leitos fechados, porque eles não conseguem tomar uma decisão para contratar recursos humanos. Então, não faria sentido querer construir um novo hospital aqui na região. Lá tem 100 leitos fechados e outros também. Para que também a gente siga conversando com os ouvintes e que todos pensem, esse alerta do secretário, eu acho que ele jogou informação não muito adequada, porque gera todo esse tipo de dúvida. Talvez seja interessante para ver isso. Será que nós precisamos ter tantos pequenos hospitais no nosso estado com tão baixa ocupação, e o que significa dizer menos recurso que entra, mais déficit, menos resolutividade? Um outro dado também, o Hospital de Biguaçu, eu tenho acompanhado seus comentários e concordo plenamente. Não é o Hospital de Biguaçu, ele está abrindo como um ambulatório. A gente recentemente teve aqui o Hospital da Unimed sendo aberto e já está praticando, desde o primeiro dia, cirurgias de alta complexidade, internações, UTI e tudo mais. Isso é um hospital. Então, estão querendo enganar a quem? O senhor traz uma dizer lembrança... que vão abrir por abrir serviços absolutamente que Tijucas poderia fazer ali do lado. Então, talvez a gente tenha que repensar o modelo. Também não dá para aceitar, aí permite, Renato, uma crítica ao secretário, que agora é que eles estejam fazendo um levantamento de dados para ter uma ideia de gestão. É isso, a Secretaria de Saúde não começou ontem, não começou no mandato dele agora em janeiro. As pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde têm competência. Essas informações, mesmo porque a Federação dos Hospitais também as tem, são de fácil domínio sobre índice de ocupação, resolutividade, situação em que coloca à disposição da população no hospital A, no B. Não é agora, 8 meses depois, que o secretário vai dizer que estão analisando para ter uma ideia completa. Não, isso não. Os servidores da Secretaria de Saúde são competentes. Essa informação poderia ser buscada de imediato. Um programa de software resolve isso em 1 hora, né? Não, mas eu não tenho dúvida que eles têm essa informação para fazer o quê? Aquilo que você também lembrou muito bem, uma regulação. Claro. Tem que ter uma regulação estadual, tem que fazer ocupar melhor esses leitos. Mas se esse fato nos hospitais pequenos é um fato concreto, talvez nós não precisemos ter tantos hospitais pequenos com uma deficiência tão grande de atendimento. Talvez se pudesse imbricar, fazer o que modernamente muitas empresas no mundo fazem hoje. Elas unem-se, fundem-se, buscam melhorias para poder enfrentar as dificuldades financeiras. Será que esse modelo deve ser mantido com esse grau de ociosidade? Disse o presidente Hilário que tem um hospital que na média tem 10% de internação dos seus leitos disponíveis. É muito pouco, né? Doutor Ciro Sonsini, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Estamos à disposição. Boa tarde a todos. Obrigado pela sua atenção.